Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se está chegando pela primeira vez, se está vendo pelo Facebook, pelo Instagram, não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, o link está aí. Hoje vamos falar um pouco sobre as semifinais que definiram Corinthians e Palmeiras como finalistas do Campeonato Paulista de 2020. Corinthians e Mirassol, Palmeiras e Ponte Preta. Foram dois jogos distintos, apesar do mesmo placar observado. Em Corinthians e Mirassol, nós vimos um Corinthians diferente. Era muito contestado pela falta de resultados antes da pandemia. Teve a parada da pandemia, uma série de problemas extracampo envolvendo atrasos nos salários, problemas de justiça, de jogadores na justiça contra o Corinthians, então uma série de escândalos e uma grande dúvida sobre qual seria a identidade do Corinthians depois da parada, E o Corinthians apresentou uma identidade com algumas características, sofreu pouco defensivamente, Com exceção do jogo do Palmeiras, onde no começo do segundo tempo, foi só um período do jogo, na verdade, que o Palmeiras realmente ofereceu perigo à meta corintiana. Nos outros 3 jogos, e em boa parte desse jogo contra o Palmeiras, o Corinthians não foi ameaçado, o que foi bastante interessante, Uma consistência defensiva, dada sobretudo pela entrada de 2 jogadores do sistema defensivo do Corinthians, Carlos Augusto e Gabriel. O Carlos substituiu a dupla Piton e Sid Clay, que se revezou antes da pandemia, e deu uma consistência defensiva espetacular, fazendo coberturas fantásticas, com muita arrancada, tem muita imposição física, tem altura, então vai bem no jogo aéreo. O Corinthians parou com uma gol de bola parada, que estava tomando muito antes da parada do coronavírus. Então o Carlos arrumou defensivamente a lateral esquerda do Corinthians e está contribuindo muito ofensivamente. Hoje mesmo criou uma chance clara de gol, fazendo um belíssimo passe para o Matheus Vital, que chegou da entrada da área batendo para a bola bater na trave, e criou mais uma chance no segundo tempo com o Luan, que desperdiçou a chance demorando um pouquinho para chutar. E o Gabriel está substituindo a função que o Camacho fazia no pré-pandemia, Só que o Gabriel ele tem mais aquela característica de cão de caça, Sempre estando presente na marcação ali, sempre próximo do jogador que está com a bola, não dá espaço para o jogador pensar muito. E o Camacho ele é um jogador mais lento. O Gabriel também ele pode funcionar como um motorzinho dessa saída, Ele está tocando muito mais na bola do que o Camacho tocava quando estava nessa função de primeiro volante. Então esses 2 jogadores ali no meio, eles deram uma consistência defensiva para o Corinthians sólida nesses 4 jogos. O Corinthians fez 4 jogos sem tomar gol. Isso já é muito relevante, porque antes da pandemia o Corinthians não tinha feito 2 jogos sequer sem tomar gol. E o Cássio tem sido pouco exigido, mas quando tem sido exigido tem correspondido muito bem, como foi hoje na belíssima cobrança de falta do Juninho do Mirassol, e o Cássio foi buscar no ângulo. E no ataque, hoje o Corinthians apresentou alguns problemas que o próprio Palmeiras e o São Paulo tinham apresentado nos jogos anteriores, Pegou um adversário que jogou mais fechado, o Mirassol jogou diferente do que tinha jogado contra o São Paulo, Contra o São Paulo foi um time mais propositivo, que ficou mais com a bola, ameaçou mais o gol do São Paulo, tanto que marcou 3 gols, O Mirassol não teve nem 3 chances de gol no jogo contra o Corinthians hoje. O Mirassol foi um Mirassol mais reativo, Foi uma equipe que jogou muito fechada no meio, e isso dificultou as ações do Corinthians, Ainda assim, o Corinthians conseguiu, em algumas raras vezes, fazer uma penetração de um jogador vindo de trás, preenchendo espaço. O Ederson, o Ramiro, o Carlos Augusto, o próprio Matheus Vital fez isso uma vez no segundo tempo. O Luan participou mais do jogo, achei a atuação do Luan interessante, carimbando mais a bola. E foi bem hoje, teve 2 boas chances de marcar o gol, o Luan. Mas eu achei que o Arauz também entrou muito bem. Eu acho que o Arauz dá uma outra dinâmica para esse meio campo, e eu acho que o Luan vai ter que se cuidar muito para não perder essa vaga para o Arauz, porque o Arauz ele se movimenta melhor. 2 jogos que entrou hoje e contra o Red Bull, o Arauz entrou bem e criou uma grande chance de gol, recebendo a bola quase que na entrada da área já, depois de uma boa jogada coletiva que passa pelos pés do próprio Arauz. Ele recebe a bola em boa condição de um chute de média distância, e nos 2 lances do goleiro fez uma excelente defesa. O jogo do Palmeiras foi um pouco diferente, O Palmeiras foi um Palmeiras muito mais agressivo do que o próprio Corinthians e do que o Palmeiras vinha conseguindo ser nos outros jogos, muito em função da fragilidade defensiva da Ponte Preta, Como eu falava já no vídeo anterior, a Ponte Preta era um adversário realmente frágil.
ela ganhou do Santos porque o Santos era muito ruim, gente. O Santos do Gesualdo é muito ruim e vai brigar para não cair no Brasileiro. É verdade que o Palmeiras sofreu mais do que o Corinthians. O Palmeiras foi mais exigido na defesa, o Everton teve que fazer excelentes defesas, coisa que o Cássio fez só numa bola parada. A Ponte Preta não conseguiu criar, construir boas jogadas envolvendo a defesa palmeirense. Teve uma jogada no segundo tempo excelente que o Felipe Melo toma uma bola nas costas num lançamento que vem da direita e para na ponta esquerda, um passe atrás para o Roger chegou batendo de primeira de carrinho no contrapé e o Everton conseguiu até agarrar, a bola foi muito bem no lance. O Palmeiras foi muito mais criativo também do que o Corinthians, né? Foi um jogo mais aberto, também pela proposta mais arriscada, mais ousada da Ponte Preta. Destaques positivos do Palmeiras são essa trinca de meio campo do Vanderlei Luxemburgo, que parece que funcionou muito bem, né? Com o Ramírez, com o Gabriel Menino, com o Patrick de Paula, 3 jogadores que combativos, o que facilita também para o Palmeiras ser esse time mais agressivo. Então isso ajuda na retomada da bola pela equipe do Palmeiras. E ao mesmo tempo são jogadores criativos, como o Gabriel Menino mostrou hoje, como já havia mostrado contra o Santo André, sendo o jogador mais criativo do Palmeiras em campo. Acho que o Rony hoje se encontrou na partida também, começou muito bem, depois recebeu um pouco menos as bolas, mas é um jogador muito agudo, que pode fazer a diferença na final, que foi justamente um jogador que trocou o Corinthians pelo Palmeiras, né? As duas equipes estavam interessadas e o Rony optou para ir para o Palmeiras, e é um jogador muito agudo, uma peça que o Corinthians não tem, né? Não tem um jogador de profundidade como o Rony. E ao mesmo tempo continua a decepção do Palmeiras pelos medalhões, né? Lucas Lima, Gustavo Scarpa, o próprio Bruno Henrique, todos na reserva e amargando atuações muito discretas quando entram em campo, né? Ao contrário de seus concorrentes, os meninos da base do Palmeiras, mais o Ramírez, esse sim um veterano que está conseguindo corresponder, que estão indo muito, muito bem. Devem ser 2 jogos equilibrados. Acho que o Corinthians hoje já é uma equipe muito mais confiante do que aquela que pegou o Palmeiras 4 jogos atrás, do que não fazem 4 jogos, né? O Corinthians vinha totalmente sem confiança alguma, uma série de problemas, e o Palmeiras vinha muito bombando e tal. A realidade já é bem diferente, né? O Palmeiras teve 4 atuações muito distintas entre si, e o Corinthians apresentou uma boa linha de evolução entre elas, né? Se você comparar o que o Corinthians jogou hoje contra o Mirassol, por mais que tenha tido dificuldade criativa, e comparar com o que foi contra o Palmeiras ou contra o próprio Oeste, que também jogou fechado, você fala assim, o Palmeiras não jogou fechado. O Oeste jogou fechado e o Corinthians hoje foi muito melhor do que tinha ido contra o Oeste. Mas criou mais oportunidades, criou mais espaços, e acho que o Corinthians deve fazer um jogo mais de enfrentamento contra o Palmeiras, né? Um jogo mais técnico do que fez antes, até porque o time já mudou também. Tem Matheus Vital no time, tem o Ederson, 2 jogadores que acrescentam muito tecnicamente e no campo de ataque. Vai ter Cantilho de volta à disposição, o que pode ser uma boa arma também para o Thiago Nunes. Quem sabe entrar com Gabriel, Cantilho e Ederson, sacando o Jô e empurrando o Luan para falso 9. Acho que seria uma opção interessantíssima. E acho que o Palmeiras ainda precisa de um pouco mais de consistência. Vamos ver se essa boa atuação contra a Ponte Preta vai dar confiança para os jogadores do Palmeiras conseguirem essa consistência para fazer 2 jogos seguidos de evolução, né? O Palmeiras oscilou muito entre esses 4 jogos, o Corinthians seguiu uma linha de evolução. É isso aí, boas expectativas para a final do Campeonato Paulista 2020. Forte abraço.